Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, nos acompanhando nesta série, tratando de um tema muito importante na vida cristã, que é a nossa consagração, o nível, a qualidade da nossa consagração a Deus, ok? Até que nada mais importe quando Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Amar a Deus de todo o coração e colocá-lo em primeiro lugar, acima de todas as coisas, para que a nossa obediência de fé seja integral ao nosso Deus. E, evidentemente, que a minha vida de obediência a Deus, ela não vai acontecer fora da palavra, porque a revelação primária que Deus deu a nós é a palavra de Deus, a Bíblia. E o Espírito Santo se move pela palavra. Evidentemente que revelações específicas podem acontecer na vida de qualquer um, mas a base, o fundamento, aquilo que mostra a essência de quem Deus é a palavra de Deus. E ela foi nos dada como um presente para a gente conhecê-lo. Então, quando a Bíblia fala buscar ao Senhor, é buscar o conhecimento de quem Ele é, os seus atributos, como Ele opera, o que Ele está fazendo, quais são os seus planos. E aí eu preciso conhecer e colocar a minha confiança no que Ele me revela, através da palavra ou de ouvir a sua voz, a direção do Espírito Santo na minha vida. E eu tenho refletido sobre esse tema e eu tenho percebido que nós temos uma dificuldade enorme com esse assunto. É como se as pessoas evitassem tocar nesse assunto, dizendo, ele não é tão importante, isso é muito subjetivo e por aí vai. Mas acontece que nenhum homem de Deus, falando aqui no sentido genérico, vai ser tremendamente usado por Deus na sua geração se ele não se render completamente ao Senhor, ao mover da unção do seu Espírito. Então a gente precisa entender como Deus trabalha para que a nossa vida de serviço a Ele seja frutífera, mas tem que seguir o padrão. Fora do padrão, você se perde, ok? E para nós que estamos neste corpo terreno ainda, mesmo sendo um crente salvo, a nossa alma, ela gosta dessa vida aqui, dessa dimensão física, dos sentidos. Daí a nossa dificuldade de meditar ou nos elevar até uma dimensão superior, uma dimensão espiritual. Então, a gente sabe dessa dificuldade, e essa dificuldade não é exclusiva de ninguém, ela está presente na vida de cada um, só que alguns conseguem romper com essas barreiras com muito mais intensidade na vida. E o tempo de nós rompermos barreiras é agora. No céu não vai ter problema, porque você vai estar num corpo glorificado, tudo isso ficou para trás. Essas dificuldades, esses bloqueios e tudo mais, ok? Mas o desafio para a igreja, para mim, para você, é agora. É conhecer o Senhor e o poder da sua ressurreição, que opera em mim e através de mim no tempo da minha vida. Esse é o desafio que, às vezes, a igreja tem dificuldade, porque, para mim, é muito mais fácil seguir
a rotina religiosa. Para mim é muito mais fácil seguir uma religião formal, porque eu sei como agir nesse ambiente. Mas numa questão do mover espiritual, das profundezas de Deus, como a Bíblia fala, é outro nível de submergir no oceano do Espírito. O Espírito que conhece as profundezas de Deus. Aí vai envolver rendição, entrega, alinhamento com Deus, consagração, porque agora consagração vai além de ser um crente salvo. Consagração é eu me apresentar como sacrifício vivo no altar de Deus. É muito mais do que ser salvo. É uma entrega total. E nós vamos estar discutindo sobre essas coisas ao longo desse estudo, ok? E hoje nós vamos ver uma lei espiritual que a gente chama de reciprocidade ou mutualidade. Ela é parecida com a lei da semeadura. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Ela tem uma certa similaridade com o princípio da semeadura. Mas a reciprocidade, ela tem um diferencial, porque ela fala de relacionamento. Eu vou ter mais de Deus quanto mais eu busco com qualidade, com intensidade e com a motivação correta. Então, eu estou falando de níveis de relacionamento, de intimidade com Deus. E, evidentemente, que quanto maior esse nível de intimidade que você tem com Deus, mais você está disponível nas mãos do Espírito para ser usado poderosamente. Esse é o grande desafio para nós, na nossa geração, porque cada um teve a sua responsabilidade na sua geração. E eu tenho que falar da minha responsabilidade na minha geração, ok? Bom, no estudo anterior, nós falamos a respeito de um Deus exigente. Exigente por causa do nível de relacionamento que Ele quer conosco. Não é uma questão de manipulação, de controle, de que Deus fica espremendo só para ver. Não, não é nada disso. É porque nós precisamos passar por um processo de qualificação para que a nossa vida seja abençoada. Não seremos abençoados de qualquer maneira. Então, há uma métrica, há um padrão que Deus precisa trabalhar na nossa vida. E esse padrão de Deus envolve entrega. Eu entrego para receber de Deus o melhor, mas eu tenho que entregar o que me impede, o que está obstruindo, que isso exige mudanças na minha vida. E eu estou falando desse processo de buscar a Deus de todo o coração. E a nossa dificuldade, como eu acabei de falar, está na questão da conformidade da nossa alma para uma coisa que é visível, porque ela anda pelos sentidos. Eu posso tocar, eu escuto, eu vejo, eu experimento, funciona. E a gente anda assim, apalpando, segurando em alguma coisa. É como Tomé, eu preciso ver para crer. Mas Jesus disse, mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. O nível da fé dele é muito maior, de uma qualidade melhor, ok? E a religião formal, aquela rotina religiosa, acaba trazendo um laço de engano na nossa vida, que é a questão do mérito.
Eu mereço algo de Deus, eu me esforço, eu tenho uma tremenda disciplina na vida e eu mereço receber algo de Deus. Esse é um princípio errado, porque o único que tem mérito é Jesus Cristo. Agora, é nele que a coisa flui para a minha vida. E isso exige fé, porque foi assim que Deus estabeleceu o padrão. Então, essa obediência de fé, essa consagração com a motivação correta, que é uma resposta de amor, ela vai exigir esse relacionamento de intimidade. Não tem como fugir disso, tá ok? Então, essa buscar-me-eis e me achareis, primeiro ela tem que ser uma prioridade intencional, inteligente na minha vida. Não é uma coisa automática. Ela tem que ser intensa, ou seja, como a corça suspira pelas águas, o meu coração suspira pela presença manifesta do Senhor na minha vida. Entende? Ela tem que ser persistente. Não pode ter aquela crise, um dia está bem, outro dia está mais ou menos, outro dia está ruim. Isso não funciona, nós temos que persistir nesta busca ao Senhor. O nosso coração tem que ser sincero nessa busca, transparente, genuíno, ok? E a motivação é o amor, porque relacionamento é uma questão de amor. Não existe outra motivação, porque senão é troca. Aí, o padrão de Deus não é esse. E como alcançar esse nível, esse padrão? Como atingir esse nível de excelência quando nada mais importe? É simples. Mas aí está a nossa dificuldade de abrir mão das nossas coisas para receber o melhor que Ele tem para a nossa vida. E isso fala de um coração apaixonado por Deus. Não tem grandes segredos, nós temos a dificuldade de entender essas coisas, mas não é uma coisa misteriosa, nada disso. E essa intimidade não é para uma elite, como se Deus escolhesse as pessoas, com esse aqui eu vou ter muita intimidade, com aquele ali nem tanto. Não existe isso em Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer se relacionar intimamente com qualquer um. E Ele busca isso. Tanto é que o Espírito Santo está aqui para desenvolver isso na nossa vida. Mas então onde está a diferença de um para o outro? Na intenção do coração de cada um. Alguns têm sede e vão à fonte. Outros não têm tanta sede assim. Se acomodam pelo caminho, estacionam, está bom assim. Outros não. Outros têm fome de Deus e vai atrás. Então, a diferença está na atitude. E para que a nossa busca seja eficaz e traga resultados na nossa vida, nós temos que seguir o padrão de Deus, porque senão você não vai ver grandes coisas na sua vida cristã. E o que é mais importante, como que eu vou influenciar pessoas que estão no círculo dos meus relacionamentos, pessoas que muitas vezes Deus coloca no meu caminho, como que eu vou atingir essas pessoas se eu mesmo não consigo encontrar Deus na intimidade? Porque é uma questão de unção, presença manifesta é uma questão de unção. Ou você tem, ou você não tem, ou tem mais ou menos. Porque senão nós vamos cair na questão da técnica, do método, e que envolve mérito, porque é coisa de raciocínio humano. Aí você vai querer usar do marketing, de técnicas psicológicas, técnicas de convivência social e etc.,
E você vai buscar isso na cultura secular, na engenharia social, na ciência do comportamento, para lidar com as pessoas. Só que a Bíblia fala que é na unção, é no poder do Espírito, que nós cumprimos a grande comissão e edificamos uma igreja para Cristo. É algo espiritual, vai além da técnica. Evidentemente que a técnica, o método, algum conhecimento técnico, metodológico, tem lá a sua importância, mas eu não vi nenhum método curar um doente. Porque questões espirituais são pela fé, e isso envolve um relacionamento espiritual com Deus. E veja bem, o meu comportamento não muda Deus. Deus é o mesmo, Ele é Deus, Ele sempre será Deus, e o meu comportamento não influencia Deus, porque Ele não muda. Não existe nem sombra de variação em Deus. Mas a minha busca intensa por Deus muda a minha vida. Então, quem precisa de mudança sou eu. E Deus está querendo essas mudanças na minha vida, operadas pelo Espírito Santo, usando a instrumentalidade da palavra, porque eu preciso disso para ser uma pessoa abençoada e abençoadora. Aí ele recebe a glória. Porque nós temos um inimigo, né? O diabo, e o diabo questiona, e ele acusa Deus, e ele nos acusa, e ele critica, e ele faz todo tipo de argumentação maliciosa. Por isso que, para Deus receber a glória, tem que ser do jeito dele, senão vem a coisa misturada, ok? E quem tem necessidade de mudanças sou eu. Por quê? Para que eu seja abençoado, eu preciso de mudança. A pessoa abençoada é uma pessoa estável, confiável, responsável, não é? A pessoa abençoada, ela tem ousadia, porque tem hora, em função das dificuldades e dos desafios, a gente costuma amarelar. E Deus sabe disso. E essa mudança traz qualidade na minha vida. E é exatamente essa excelência que Deus está buscando na minha vida. Algo que enobrece o reino de Deus. E essa qualidade do nosso coração é a coisa mais importante que nós temos. A Bíblia diz, se tem uma coisa que você tem que guardar, guarde o teu coração. Das influências carnais, mundanas, espíritos enganadores, todo paradigma furado. É disso, e Deus sabe que tem que trabalhar nisso, e Ele vai trabalhar nisso. E eu não posso resistir ao trabalho do Espírito Santo. Ok? Então, a lei da reciprocidade tem a ver com relacionamento. Por isso que a gente separa um pouquinho da lei da semeadura. Porque a semeadura pode envolver alguma atividade física. Se você planta milho, você vai colher milho. É algo que nós fazemos, não é? Mas relacionamento eu tenho que plantar também. Como que eu vou conhecer Deus na sua majestade se eu não o busco com intensidade? Fica difícil. E não é que Deus faz acepção de pessoas. Deus, Ele mede atitudes. E aí eu tenho que me autoexaminar para ver como estão as minhas atitudes no meu relacionamento com Deus. E se eu tenho as atitudes corretas, alinhadas ao padrão de Deus, eu vou colher a intimidade que eu preciso na minha vida. E lá
em Tiago, capítulo 4, versículo 8, está escrito: chegai-vos a Deus. Quem é que tem que se chegar a Deus? Eu, você. É iniciativa, é atitude. E Ele, Deus, se chegará a vós outros. Resposta. Mas aí é a resposta de Deus em cima da minha atitude. Outras passagens diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser achado por aquele que me busca de todo o coração. Então tem um padrão, tem um princípio espiritual que regula essa questão da intimidade. E mutualidade fala de uma resposta em função de uma busca qualificada, proporcional, claro. E não tem nada a ver com acepção de pessoas, tem a ver com atitudes. E o padrão divino para encontrar a Deus é esse que nós estamos comentando aqui. E essa busca e receber o melhor de Deus em função de uma busca na minha vida, não anula a soberania de Deus, porque nenhuma pessoa pode controlar Deus, manipular Deus. Isso não existe. O que existe é um princípio espiritual que quem entende e pratica, ele colhe. Mas não é uma questão de manipular Deus, porque aí seria troca, e Deus não está trocando nada com ninguém, porque tudo é pela graça e é por meio da fé. Essa é a nossa vida cristã. E Deus não nos manipula. Deus, Ele trabalha com o nosso entendimento, com a renovação do nosso entendimento, para que a nossa vida seja uma bênção na terra. Ele tem propósito, Ele tem objetivo no que Ele está fazendo. Então, veja bem, o paralelo que eu poderia fazer com a lei da semeadura, falando da lei da reciprocidade, é que, dependendo do nível da minha busca nesse relacionamento, eu vou colher. Então, é uma resposta proporcional à minha atitude de buscar a Deus com toda a intensidade, com a motivação correta, como barro nas mãos do oleiro, como sacrifício vivo no altar de Deus, porque aí Deus olha para mim com um propósito, vou usá-lo como canal. É isso. E vou conhecer as profundezas de Deus, que é o alvo da minha fome, da minha sede, por Deus. Aí entra a questão de honrar a Deus, de você valorizar o que Deus fala, de você estabelecer prioridade, principalmente na questão da obediência, de você render-se a Ele, voltar-se para Ele e de confiar integralmente nele. Como a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que confia integralmente em Deus. Não preciso ver para crer, basta estar escrito na palavra, basta ouvir a voz do Espírito. É diferente, é outro nível de qualidade. E temos que fixar o ponto, Deus não discrimina ninguém. Deus, Ele avalia as atitudes de cada um. Isso sim, e Ele é justo nesse sentido. E nada da nossa busca pode mudar a Deus. Quem vai mudar sou eu, quem precisa de mudança sou eu. E eu não posso resistir ao trabalhar do Espírito na minha vida. Ok? E nós vemos o exemplo como Deus está interessado na nossa vida quando a gente olha para Caim. Eu costumo dizer que o primeiro aconselhamento pastoral, claro, explícito, que nós temos na Bíblia, é quando Deus fala com Caim. Porque Deus está interessado em mexer no coração de Caim,
porque ele sabe que o diabo vai usar isso contra Caim, para amaldiçoar a vida de Caim, mas Deus intervém, porque não tinha igreja naquela época, né? Não tinha pastor, não tinha ninguém para dar um conselho espiritual para o Caim. Então Deus mesmo entra na história de Caim e fala com ele. Mas ele vira as costas para Deus. Atitude. Atitude. Deus interveio, mas ele não intervém como aquele que quebra o nosso livre-arbítrio. Deus nunca vai fazer isso. O livre-arbítrio é algo que Deus nos deu e Ele respeita. Mas nós temos que saber usar o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, usado do ponto de vista da carne, do mundo, só vai trazer confusão na nossa vida. A gente tem que se convencer dessas coisas. E tudo isso envolve a minha vida pessoal com Deus, oferta, a minha generosidade para com Deus e para com o ministério, o desenvolvimento do meu ministério, tudo isso tem a ver exatamente com esse assunto. Porque o canal tem que estar rendido nas mãos do Espírito. E a resposta de Deus para nós está ligado numa proporcionalidade com a minha busca. Ok? E Deus é tão grande, mas tão grande, que mesmo quando eu falho, Deus continua sendo fiel. Porque Deus é fiel, eternamente fiel. A fidelidade de Deus não depende de circunstâncias. A fidelidade de Deus é algo dos seus atributos eternos. Mas eu posso me aproveitar do ponto de vista positivo disso se eu for inteligente. Mas se eu não for inteligente, a fidelidade de Deus vai me ajudar até um certo ponto, depois a minha vida se perde. E eu tenho que estar atento a esse tipo de coisa. E o mais importante, mesmo quando eu erro, Deus trabalha a minha correção, a disciplina da minha vida, porque Ele me ama e Ele sabe que eu preciso de correção. Chega até um certo ponto, quando fica difícil, Deus me leva prematuramente. É melhor assim. Então a gente tem que ter tranquilidade para entender a maneira como Deus trabalha na nossa vida. Ok? E como é que Deus vai confiar o trabalho da edificação da igreja para o arrebatamento em vasos complicados e irresponsáveis? Ele não vai fazer isso, porque ele sabe que isso só vai dar escândalo. Então ele tem que passar a peneira na liderança, porque é quem vai estar à frente do trabalho, para ele poder selecionar o melhor que está disponível. Deus ele trabalha com um propósito, e Ele é justo nisso, porque não envolve nenhuma acepção de pessoas. Então, o nosso comportamento é provado, e Deus precisa provar o nosso comportamento, não porque Ele quer fazer um dossiê da nossa vida. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas quem precisa de um relatório sou eu, na minha consciência, que é como o Espírito Santo trabalha, com pessoas inteligentes, que têm livre-arbítrio, que fazem escolhas. E Deus sabe que tem que trabalhar isso na minha vida. Então aí vem a questão, até que nada mais importe. Ou seja, o que verdadeiramente importa é a perfeita vontade dEle para a minha vida. Numa prática, num jogo factual, real, histórico, quando Deus trabalha comigo. E não tem nada de mágico, de automático, nada disso. É Deus trabalhando um homeschooling na minha vida o tempo todo. É na prática, é no dia a dia. E é na vida de cada um.
Então, a diferença está na minha resposta. Ok? Bom, assim a gente conclui esse assunto da lei da reciprocidade, e eu peço a você que esteja meditando com calma sobre essas coisas, porque são coisas espirituais, e às vezes a gente tem dificuldade em meditar nessas coisas. Seja humilde, deixe o Espírito Santo trabalhar, e você vai ver a grande diferença que isso vai fazer na tua vida. E a igreja agradece, porque ela precisa de gente assim, ok? Que você tenha uma ótima semana, abençoada, uma semana colocando em prática todas essas coisas que nós temos ministrado aqui, e eu conto com você a semana que vem para mais um estudo. Um grande abraço, Deus te abençoe.